Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da 2A Consultoria, soluções na área de saúde. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, mas eu vou deixar a minha amiga e a minha sócia apresentar ele. Paula, quem que está com a gente aqui hoje? Chamar que é uma pessoa especial demais, doutor Igor Natário, ortopedista, acompanho ele de perto há muitos anos. Eu tenho imenso prazer de estar com você hoje aqui nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser rico. Muito doutor obrigado. Igor, boa tarde. Igor, estou puxando o gancho aqui da minha amiga, da minha sócia. Fica à vontade, você aqui é nosso amigo, você é nosso cliente. Aqui a gente tem uma regra. A gente nunca apresenta o nosso convidado. Então você pode se apresentar, fica à vontade, o microfone é seu, o palco é seu. Muito obrigado, Paula, pelas palavras, Hugo, pelo trabalho e parceria que estamos desenvolvendo com a 2A. Sou o Igor Natário, ortopedista, cirurgião tanto da traumatologia, que são as fraturas ortopédicas, e cirurgião de joelho e de prótese, principalmente as próteses de joelho e quadril, e a artroscopia de joelho, que envolve reconstrução ligamentar e lesões meniscais. Conheço a Paula de longa data e desde que eu comecei lá, muito novo, acompanhando as cirurgias, provavelmente tenho já uns 13 anos, 14 anos lá no hospital. Olha a idade, hein? Cuidado, hein? Agora já cabelo começando a ficar branco, 35 anos meu não já. Fica. E é isso, estamos sempre se desenvolvendo, aprendendo e crescendo junto. Ô Igor, eu não tenho como deixar passar nisso. A gente estava numa reunião de trabalho e aí você me contou a história. Por que você escolheu a ortopedia? Eu fiquei emocionado e gostaria que você compartilhasse isso com a gente. Eu acho que o caminho foi se desenhando, Quando eu era muito novo, fui morar com minha avó. Minha avó estava ficando cada vez mais doente, fui morar com minha avó. Ela tinha diabetes, tinha uma cardiopatia e tinha até um câncer no cérebro. Eu fui vendo minha avó, infelizmente, cada vez definhando mais, só que a única coisa que ela reclamava comigo era de dor no joelho. Sinto dor no joelho. Ela tinha todos os problemas, mas o que incomodava ela era a articulação. E ao pouco ela foi começando a não sair de casa mais, começou a não participar mais das festas da família, e com isso foi caindo o cognitivo dela. E eu sempre quis ajudar, e você fica incapaz de ajudar. E isso foi me desenhando, pensando em virar médico, não era pensando em ser ortopedista, cuidar do joelho dela. E conforme eu fui fazendo esporte, uma criança saudável só se machuca, Você não tem nenhuma doença. Eu ia me machucando, e os ortopedistas me curavam para eu voltar ao esporte. E por aí fui, fiz vários esportes. Quando mais novo, joguei futebol, velejei, jogava handball e tive múltiplas lesões, felizmente todas curadas. E foi aí que eu fui me encantando pela ortopedia. E chegando na faculdade, fui tendo acesso a alguns grandes ortopedistas na UF, que me direcionaram para o caminho que hoje estou, Muito interessante. Hoje ele está num caminho de referência, Referência, porque a gente começou a trabalhar junto, ele era um jovem médico perdido, acadêmico ainda, e eu dizia para ele assim, vem cá, o que você precisa? Vem cá que eu vou te ajudar. E aí eu fui vendo essa linda trajetória dele se tornar hoje uma referência, e médico do joelho principalmente, Porque o ortopedista, ele acaba vendo a ortopedia como um todo, mas hoje o pessoal vai se especializando, Então tem um na mão, joelho, pé, mas o ortopedista é ortopedista. Então se alguém chegar lá com dor de cotovelo, apesar de não ser um psicólogo, vai lá olhar o cotovelo, mas tem a especialização que é o joelho. Então assim, hoje eu olho para você, olho para esses, talvez, 12 anos atrás e falo, uau, gente, que orgulho, que prazer você estar aqui com a 2A Consultoria, que naquela época eu nem sonhava que ela iria nascer um dia, que o podcast ia existir para a gente poder levar para as pessoas um pouquinho do que é o médico, Eu estava falando daqui a pouco como que a admiração que eu tenho pelo médico, e por trás do médico tem uma pessoa, que sente, que tem emoções, que tem problema. E aí hoje a gente traz você, eu não sabia dessa história da sua avó,
Bacana. Ele me contou, eu falei, não, eu tenho que levar isso para o podcast, porque realmente faz parte da sua história, né? Faz parte do seu desenvolvimento. Eu achei muito bonita a história. Tem que contar. Porque as doenças articulares, elas limitam muito a vida do paciente, né? Por exemplo, o paciente com diabetes, ele não sente dor. Ele pode morrer do diabetes. Ele pode morrer de uma pressão elevada. Mas o que dói é o que mais incomoda o paciente. E uma coisa que me encantou muito na ortopedia foi a resolutividade. Você poder melhorar o paciente e dar alta para ele seguir a vida. No início, eu cheguei a participar de liga de cardiologia, eu tive excelente professor de cardiologia, só que eu me incomodava um pouco de estar sempre tratando o paciente e eu não via um fim naquilo. A parte da ortopedia, você resolver o paciente seguir sem precisar voltar mais em você, ele está bem, está curado, alta, vai agora curtir sua vida. Excelente. Isso é muito bom para mim na parte ortopédica, né? Porque o paciente clínico, muitas vezes, você fica acompanhando o resto da vida, né? Você não entrega ele de volta para a sociedade, ok, vai jogar seu futebol, né? Ô Igor, como a gente trabalha junto, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco, de ver um pouco do seu histórico acadêmico e desenvolvimento como médico. Eu vi que você fez alguns cursos nos Estados Unidos, na Flórida. O que você foi buscar lá e como é que foi essa experiência para você? Na verdade, começou pela UF ali, né? Formei na UF. Assim que me formei, eu continuei pela UF, na verdade, nascido em Niterói. É difícil a gente atravessar a ponte, né? Aí fiquei pela UF também na residência, só que começa você buscar novos conhecimentos. Não tinha uma especialização de joelho aqui em Niterói, fui para o INTO, fazer meu R4 lá no INTO, passei lá um excelente 1 ano e meio, e começou a surgir a necessidade de continuar em eterno aprendizado, que acaba a formação básica, que são as residências, onde o MEC dá apoio, e se você não buscar por fora, você vai ficar atrasado, você vai ficar desatualizado. E aí tento anualmente fazer um curso fora, buscando as novas tecnologias. Hoje a gente está aqui num ambiente super tecnológico, estamos fazendo um podcast, buscando sempre melhorar, né, e levar o melhor para o seu paciente. Se você se atualiza, você vai tratar melhor seus pacientes. Então fui lá, a primeira vez fui para Naples, na Flórida, fiz um curso de cirurgia do joelho, depois fui para Boston fazer um curso de fraturas dos membros inferiores, né? A última agora eu tive em Orlando, tem um mês, para aprender a tratar melhor a ferida. E assim, não é só a gente pensar na cirurgia. Você tem que tratar desde o preparo preventivo para não infectar, fazer a melhor técnica e dar a melhor assistência. E tem que ser claro para o paciente. Não basta só ser bom tecnicamente. Tem que fazer que o paciente entenda o que é o tratamento dele e o que ele tem que fazer para ele cooperar nesse tratamento. Tá? E eu busco anualmente estar lá. Volto agora em agosto para Naples, novamente, fazer outro curso de cirurgia do joelho e sempre está se atualizando. Parabéns. Você vê que sempre tem atualização, né? Sempre. O médico está sempre estudando, o bom médico está sempre estudando, sempre procurando essas atualizações, né? Isso é muito fantástico. Eu estava falando disso agora há pouco, né? O paciente faz parte do processo, né? Ele precisa entender qual é a relação que o médico tem com o paciente para que o paciente entenda. Porque se você só operar aí, olha, tchau, toma aí uma prescrição e não cuidar dele, ele pode muitas vezes colocar a cirurgia em prejuízo e ter um resultado ruim, não por você, porque ele não foi bem orientado, ele não entendeu. Então, o cuidado com o paciente, além da cirurgia, né, o pré-cirurgia, o pós, é tão importante, né, esse contexto dele dentro da família. E conectado a isso, né, você vê, como é que o paciente vai saber tantas especializações que o doutor Igor faz, que ele vai para fora, que ele já é um especialista em joelho, né? Ele fez residência em ortopedia, fez não sei quantos cursos para melhorar a performance, para entender o melhor caminho. Como que o paciente vai saber disso se você não contar? Né? E aí quando você chama a gente, fala assim, eu preciso estar nesse lugar online onde os pacientes estão, mas não é, a gente estava falando agora há pouco assim, aí ele perguntou, o que você acha do doutor blogueiro? Eu não gosto do doutor blogueiro. Eu gosto de poder levar informação
digital para o paciente, porque o paciente é muito digital hoje. Então, quando o paciente entra lá e vê, uau, doutor Igor, além de residência, ele fez especialização na Flórida, em Boston, sei lá onde. Então, esse cara é super atualizado, ele está correndo atrás, ele tem boas avaliações, tá? Esse médico que eu quero. Sim, baseado até nisso, cortando aqui, uma coisa que fez a gente virar parceiro, já era amigos antes, né? Tive várias propostas de começar esse mundo digital, mas eu acho que eu enxergava muito buscando o doutor blogueiro, e isso me incomoda. Eu não me sentia à vontade de fazer outras parcerias até então. Vocês é a primeira parceria que eu entrei no mundo digital. E uma coisa que chamou muita atenção é uma coisa que o Hugo sempre fala, autoridade digital. Isso. A gente vai construir uma autoridade digital mostrando quem é o Igor e quem se interessar pelo trabalho do Igor, que sinta a vontade em marcar a consulta com ele e acompanhar com ele. Eu não quero ficar ali fazendo estilo Dr. Bumbum de blog, não acho que é o meu perfil. Eu acho que as pessoas têm que conhecer o médico, saber quem ele é, e se eles se sentirem à vontade em tratar com esse médico, que eles procurem ele. E eu acho que, através de vocês, está aumentando muito minha abrangência, né? A ponto de ter pacientes procurando até de fora aqui, fora do Brasil, inclusive. Tem paciente que vem de fora hoje. É brasileiro que mora lá fora e não consegue uma boa assistência, né? É muito comum. Tem paciente da Noruega que, quando vem no Brasil visitar a família, bate lá no consultório. Tem outro paciente que é da Holanda, né? E é bem comum brasileiros que moram fora vir tratar no Brasil quando estão visitando a família. E agradecer vocês aí por aumentar esse leque, né? É um prazer, assim, quando a gente tem um cliente que é um médico diferenciado, e eu quero colocar 2 pontos aqui para você que eu vejo muito em você. Você estava falando de estudo. O americano, ele tem um termo que ele usa de long life learning, que é você estar a vida inteira aprendendo. O médico, na nossa visão aqui, é um profissional que vive do poder cognitivo dele. Ele vai lá, faz a faculdade dele, depois ele faz a residência, ele vai adquirir conhecimento prático, mas ele está sempre atualizando, sempre estudando para que ele seja um médico cada vez melhor, a melhor versão de si. Você é isso. E quero trazer aqui para a mesa, já que a gente está falando, a Paula está falando, poxa, como é que a gente fala para o paciente quem é o médico referência, quem é o médico atualizado, quem é o médico que quer realmente o melhor para aquele paciente? Fazendo o seu projeto, eu fui ver, dentro de uma plataforma que você tinha, as avaliações dos seus pacientes. A voz do povo é a voz de Deus. Então, quando o seu paciente fala bem de você, reconhece o seu acolhimento, o seu profissionalismo, a sua qualidade, e isso se tem um volume de pessoas falando isso, na minha visão, isso é mais do que verdade. E quando a gente consegue mostrar isso para aquelas outras pessoas que querem ser pacientes, que precisam de uma cura, que precisam de um tratamento, que precisam de uma cirurgia, isso fica muito nítido na cabeça do paciente quando ele precisa tomar a decisão, sendo ele do Brasil ou de fora do Brasil, mas ele vai ver isso no mundo digital. Não é? Ele não tem uma referência ali em qual médico que ele vai. Quando ele junta todos esses argumentos com a imagem, com a qualidade, ele tem a tomada de decisão de agendar uma consulta com você ou com um outro colega seu que tem a mesma qualidade, de outra especialidade, enfim. É assim que o paciente hoje toma a decisão. O que você acha disso? Eu acho que quando você lê aqueles relatos sinceros, né, você vai criando essa autoridade digital. O paciente tem inúmeros médicos a escolher, né? Alguns pesquisam na internet, outros pesquisam de boca a boca, e como sempre foi feito, né, na antiguidade, aquela propaganda via boca a boca, olha, ele tratou minha mãe, ele tratou meu filho, olha, fui tratado pelo Dr. Igor, tive um bom resultado. Esse é um relato muito bom. Quando você conhece a pessoa já foi tratada e teve um bom resultado. Só que ele tem pouca abrangência. Então, através desses relatos que o paciente vai lá e expõe na internet, isso ganha uma amplitude muito maior e vai criando essa autoridade digital. Quando que eu achei que realmente eu estava no caminho, foi quando já tinha acabado minhas especializações, começaram a vir ex-professores meus se consultarem comigo. Ah, que legal! Aí, quando um ex-professor me convidou para trabalhar com ele no consultório, sou eternamente grato, né, o professor Márcio Malta, e isso foi deixando você cada vez mais, olha, eu acho que eu estou no caminho certo. Quando você é convidado para participar do congresso,
ir lá falar lá na frente, expor, olha, legal, acho que eu tenho que continuar por aí, estamos indo bem. Então, isso tudo vai criando uma confiança, né, no nosso trabalho, e que os pacientes, eu acho, acabam também sendo tocados pela confiança. Se o médico tem confiança naquilo que fala e fala com propriedade, isso já ajuda no poder de decisão. Porque eu lido muito com paciente que vai acabar em cirurgia, né? Você confiar no médico que vai te operar, você tem que confiar nele. E se você não confiar, infelizmente é bom procurar outro médico. Porque para ser operado, você tem que confiar na pessoa, né? Você tem que fazer essa conexão, né, com o paciente. O paciente tem que se sentir seguro, você tem que se portar, que é o que eu estou falando do todo, né? Você olha o paciente como um todo, se conecta com ele, que a técnica você tem, é seu profissional. Mas não é todo médico que consegue se conectar com o paciente. Às vezes o médico trata o paciente tão, tem que operar o joelho. Vou pedir lá pro convênio e tal. Quando estiver pronto, minha secretária faz contato, um abraço. Aí o paciente sai de lá. Gente, é assim. Mas eu sei a sua forma de atender, né? O quão verdadeiro é a sua preocupação que o paciente saia dali entendido, esclarecido dentro do possível, porque normalmente o paciente chega em casa e fala, me deu uma dúvida. Ele falou um negócio porque fica nervoso, porque eu tenho que operar. Então, essa forma sua, acolhedora e mostrando a sua capacidade técnica, é a fórmula para você conquistar o paciente. E aí, depois disso tudo, você entrega um bom resultado para ele. Um dia lá no seu consultório, você falou uma coisa que olha que eu estou 30 anos nessa área, né? Depois eu falei, gente, tinha pensado nisso. Que eu falei, poxa, Igor, não sei se você vai lembrar. Você ainda bota de gesso, né? Pensando no Robocop aí com velcro, né? Aí você falou, sim, porque no pós-operatório eu preciso garantir o resultado da cirurgia. E se eu botar a bota de velcro, o paciente tira, não obedece, aí o resultado é ruim. Então você pode às vezes até ter que reoperar, ou ele vai dizer assim, nossa, eu operei com o doutor Igor e não deu certo. Mas assim, a sua preocupação, você volta até um método que é um pouquinho mais antigo, que é a bota de gesso, para que esse paciente, ele de fato, ele alcance o resultado que ele precisa. Então, Disney que fala muito isso, né? Attention to details, né? Atenção a esses detalhes que você fala assim, com isso eu dou uma garantia maior. Estou dando um exemplo, você pode ter vários, né? Assim, eu trabalho com residente já há muito tempo, né? Trabalho com residente desde 2016, inicialmente virei professor na UF, assim que acabei minha formação. Aí hoje estou na Unirio, desde 2018. Então, eu explico para eles que o importante é fazer o nosso melhor. Você tem que fazer o melhor para o paciente ter o melhor tratamento. Não é fazer o bom inimigo do ótimo. Você tem que fazer o seu melhor. Então, infelizmente, às vezes, você tem que botar uma imobilização para garantir esse resultado. Que algumas fraturas, você consertou a parte óssea, mas a parte ligamentar, ela vai cicatrizar ali por segunda intenção. E se ele movimentar, esse ligamento vai afrouxar, o paciente conserta o osso e com o tempo vai ficar com um tornozelo, por exemplo, instável, um joelho instável, e às vezes temos que fazer uma imobilização mais rígida, tá? Mas eu acho que o importante é fazer o melhor para o paciente e ter uma empatia para o paciente. Não adianta você ser altamente qualificado se o paciente não confia em você e não se sente à vontade de você e não se sente acolhido. Esse paciente não vai seguir as suas orientações. Tá? Esse é o problema. Ô Igor, a gente sabe que você é um ortopedista completo, mas você acabou de tocar num ponto que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Reconstrução ligamentar. Explica pra gente o que é isso, qual é o paciente que te procura para resolver esse problema de reconstrução ligamentar. Então, reconstrução ligamentar, o paciente não teve uma lesão óssea, mas ele tem uma instabilidade articular. Muito comum a gente conversar de lesão ligamentar do joelho. Por exemplo, temos vários. O Neymar teve uma lesão do cruzado anterior recentemente e toda hora nós vemos umas lesões associadas, né? A lesão ligamentar, ela vem de uma torção e com isso você acaba arrebentando o ligamento e gerando uma instabilidade. São todos os pacientes que têm lesão ligamentar que precisam operar? Não, não são todos. São os pacientes que demandam daquela função aonde teve a lesão ligamentar.
E esse paciente, se ele não faz essa reconstrução, ele fica com o joelho instável, isso vai gerando aos poucos um processo degenerativo articular, que ele vai ter uma lesão associada do menisco e com isso vai evoluindo para uma artrose e uma incapacidade de realizar os movimentos que ele realizava antes, vai dando uma incapacidade de ele fazer o esporte que ele praticava antes. E hoje a cirurgia ligamentar do joelho é uma coisa muito frequente, mas temos cirurgia ligamentar do tornozelo, tem cirurgia ligamentar do ombro, que também são bem comuns, que é necessário você ter uma articulação congruente, ou seja, que ela esteja encaixada para fazer tudo. Se você estiver descendo uma escada e o seu joelho falsear, você pode acabar caindo, quebrando outras partes. Eu tenho um paciente que decidiu não operar, porque ele falava que não fazia nenhum esporte, mas ele foi dançar no próprio casamento e o joelho saiu do lugar. A ponto de ter que operar de emergência e perdeu a lua de mel, imagina. Para Fernando de Noronha. Pagou um preço alto, né? Entendeu? Assim, ele estava bem até então, só que o joelho era instável. Eu tenho até uma curiosidade, assim, né? Falando de joelho. Eu vejo muita gente que decide fazer ou esporte, ou correr, ou ir para academia. A decidir. Hoje eu decidi. Né? Que tipo de cuidado a gente tem que ter? Porque eu fico pensando, eu falei, gente, o tempo todo a gente força o joelho o tempo inteiro. Então, que orientação eu tenho para chegar sozinha numa academia? Porque tem muitas academias aí agora self-service, né? Você entra e faz lá o que você quiser, não tem nem professor para te orientar. Né? Que tipo de cuidado a gente precisa ter antes? Vou pensar em começar a correr. Vou pensar em correr. Eu acho que o grande problema, eu vejo hoje, são as pessoas que vão para um esporte competitivo sem estar pronto fisicamente. Você iniciar a corrida não é um dos piores a começar. O problema é a pessoa que nunca fez nenhum esporte competitivo e agora quer jogar futebol porque estamos no churrasco aqui com a família. Ele vai competir contra outras pessoas, vai ter o contato e a chance de lesão é maior. O paciente que nunca fez nada entra no crossfit, mas ele não tem aptidão física ainda para fazer o crossfit. A pessoa que não está acostumada a correr, ela já programa de correr uma maratona, quer correr 10 quilômetros. Então, antes o paciente ele deve iniciar um exercício regular, pelo menos 3 vezes na semana, com aumento gradativo de carga e de potência. Né? O problema é que um exercício único, corrida não é um exercício completo. Se deveria associar com a musculação nos períodos intervalados. Assim como vários outros exercícios não são completos. Felizmente, a musculação, você consegue atuar em todos os músculos. Então, na minha opinião, hoje, todos deveriam malhar. Desde o paciente ali na adolescência até o idoso. A minha mãe malha. A minha mãe faz musculação. Porque a musculação faz com que você trabalhe todo o grupamento muscular, você vai ter maior equilíbrio, vai ter menos osteoporose e vai ter uma qualidade de vida maior. Tá? Fazer a poupança, a tal da poupança muscular que a gente tem que fazer, né, para a idade. Corrida é muito bom, principalmente o pessoal que quer perder peso, é muito bom. Só que uma pessoa que é sedentária não pode começar na corrida. Na corrida, dependendo do seu passo, quanto maior é a sua passada, quanto mais velocidade você imprime, você pode chegar a pressão no seu joelho 11 vezes o seu peso. Então, você não deve começar pela corrida. Para descer uma escada é 8 vezes o nosso peso na patela. Então, tem pessoas que não estão prontas nem para descer uma escada e querem correr. Ela vai bater lá no consultório com edema ósseo, com fratura por estresse. Seria interessante consultar um ortopedista antes de começar um esporte competitivo. Competitivo, com certeza. Com certeza. Tá? E buscar bons profissionais. Né? Você buscar um bom instrutor na academia, que vai fazer um arco de movimento mais curto na fase inicial. Você não vai começar agachando, botando a bunda no calcanhar no primeiro dia. Você vai parar com 90 graus do joelho. Aí no dia seguinte nem anda, né? Aí o paciente desiste do esporte porque foi mal orientado. Hoje as pessoas criticam muito o crossfit, por exemplo, que está na moda. Na verdade, não é o crossfit o problema. O problema é que você vai para um esporte competitivo sem estar preparado e sem fazer outras coisas acessórias para se preparar para uma competição. O jogador de futebol não só joga futebol. Ele treina várias outras coisas para complementar o futebol. Entendeu? Você tem que trabalhar o seu corpo, trabalhar também a mente, porque, por exemplo, um retorno ao esporte após a lesão não é uma coisa fácil.
Fica com medo, né? Fica com medo. Então, não é só trabalhar a parte física, né? Tem toda a parte física, mas também tem o psicológico do paciente que vai fazer aquele mesmo movimento que já gerou uma lesão anteriormente. Ô, Igor, eu tenho um amigo, você falou uma coisa aqui importantíssima. Eu tenho um amigo que estava me chamando ontem para ir para o CrossFit. Eu faço academia 2, 3 vezes por semana. Ele, vamos no CrossFit, vamos no CrossFit. Eu falei, rapaz, você tá louco. Eu já fiz CrossFit um tempo atrás, achei assim, muito agressivo. Rapaz, eu não vou para esse negócio assim não, eu preciso me preparar para ir para lá, porque ele já tá fazendo há um tempo, ele já tá treinando, fez musculação, fez alguma coisa antes, eu não. Então a chance de eu chegar lá no primeiro dia e querer também ser competitivo e me lesionar é muito grande. Eu acho que tem que ir bem resiliente, que aquela pessoa às vezes aparentemente não está o mesmo físico seu, às vezes está até pior. Digamos que você tem um amigo que está aqui fora do peso, está com sobrepeso, só que ele faz aquela prática esportiva há muito tempo. Se você chegar lá, que você que malha, tentar imitar os gestos dele e tá junto com ele, não, sou melhor fisicamente, o que ele consegue, eu consigo. Não, você não está acostumado a fazer esse tipo de exercício. Então você tem que começar todos os exercícios de uma forma mais lenta, aprendendo mais o movimento do que botando carga. Por isso que é o problema do CrossFit, porque algumas pessoas não entendem aquilo como um meio de saúde. Começa a virar na mente deles uma competição de tempo, uma competição do colega, e isso é o problema de um esporte em grupo, onde nem todos estão no mesmo nível. Interessantíssimo. Perigoso. Igor, aqui a gente vai precisar dar um breakzinho, rapidinho, mas a gente vai continuar nesse assunto aqui de joelho de paciente, de parte esportiva dos pacientes e como que isso evolui de repente para ser um paciente seu dentro da ortopedia. Vamos dar o break de 1 minutinho e a gente já volta. O ideal é não virar paciente, né? O ideal é não virar paciente. A gente prevenir uma lesão. Ótimo. Se o paciente consegue ter uma boa prevenção, não vai chegar a ser meu paciente. Né? Ainda bem que é o ideal. Ainda bem que a gente está com um médico aqui que é especializado em medicina esportiva e traumatologia para trazer esse conhecimento para gente. Vamos dar um break rapidinho. Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados. Voltando então aqui o nosso podcast da 2A Consultoria. Hoje a gente está recebendo o Dr. Igor Natário, ortopedista. Nós estávamos aqui no bloco anterior falando de esportes, falando de CrossFit, cuidados com o joelho. Então a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para a gente continuar nesse assunto, doutor Igor, é a seguinte: quais são as dicas que você dá para os pacientes terem os seus joelhos saudáveis? Acho que todo paciente tem que ter um exercício pelo menos 3 vezes na semana. Se possível, ele fazer mais de um tipo de exercício. Olha, se você faz o CrossFit, complementa no dia seguinte com a musculação. Se você é da bicicleta, você pode associar com uma natação, já que você deve evitar impacto. Alguns pacientes já têm um pouco de artrose, eles devem evitar impacto. Então eles vão para a bicicleta e vão para a natação, vão para a musculação. Outros pacientes, tem mulheres que não se sentem bem naquele meio de academia. Ele vai para um pilates, que é uma coisa mais individualizada. Tem pacientes que não gostam do aparelho de musculação, ele vai às vezes para um funcional bem orientado. Muitos dos nossos exercícios podem ser feitos com o próprio peso do corpo. Não necessariamente você precisa de um aparelho, tá? E o ideal é você não buscar um produto único para todas as pessoas. Você tem que individualizar de treinamento para cada pessoa. Cada um vai chegar num nível diferente do outro. Então, você não pode generalizar todos, tá? Então, é sempre começar de forma gradual, buscar um exercício inicialmente individualizado para que você esteja bem para praticar um exercício de forma coletiva. Não dá para você fazer um esporte coletivo. Quanto mais competitivo, se você não está bem, então primeiro a gente trata o indivíduo para depois ele ir para o coletivo. Entendi. Bacana, eu não tinha ideia disso. Não tinha ideia disso? Então, o Igor está trazendo... O esporte competitivo, ele tem até mais chance, né, de você se lesionar. Até porque faz muito sentido que você fala assim,
eu vou fazer igual, vou superar aquele, né? E aí vai competir até com alguém, não necessariamente numa competição, né? Mas de pessoa para pessoa e acaba se lesionando, né? Interessantíssimo. Igor, um dos assuntos que a gente trabalha muito dentro do seu projeto é a parte de artrose. Você pode... Fala pra gente o que é artrose, como que ela acontece, Isso é quem coisa são os de velho? pacientes. Isso é coisa de velho? Olha, a artrose está associado à idade, mas não acontece só em velho, né? A artrose é um processo degenerativo da articulação. Toda articulação ela tem uma membrana cartilaginosa, onde ela vai fazer o deslizamento entre as superfícies, digamos, do joelho, seria o fêmur e a tíbia, praticamente. Só que ali nós temos o menisco, que faz parte desse amortecimento, tá? E temos a estabilidade ligamentar, que fazendo parte desse todo esse movimento. Com o passar dos anos, se você não cuida bem do seu joelho, se você tem sobrepeso, paciente que é tabagista, paciente que tem doenças reumatológicas, tá? As pessoas que são mais fracas, as pessoas mais sedentárias, também têm pior nutrição da articulação, elas vão ter mais desenvolvimento de artrose. E outras pessoas simplesmente têm um histórico familiar. Tem pessoas que fazem tudo direitinho, mas tem um histórico familiar já de desgaste articular. E a artrose, ela com o passar do tempo, você vai sentindo uma crepitação nas articulações. Tem paciente que fala, olha, meu joelho está crocante, eu estou aqui, eu sei que vai mudar o tempo, está frio, comecei a sentir dor. E a artrose não dói o tempo todo. Ela dói quando está inflamada. Tem pacientes que têm artrose e conseguem fazer esporte, conseguem jogar futebol, conseguem fazer outros esportes até de impacto, desde que eles não estejam fora, desde que esteja fora do processo inflamatório articular. Então, o que a gente trata inicialmente, esse paciente, para ele sair do processo inflamatório, sair do processo de dor, para conseguir desempenhar as funções do dia a dia. E depois de fazer o dia a dia dele, ver se ele consegue entrar num esporte. E muitas vezes, com a perda de peso e o fortalecimento muscular, ele consegue tratar a artrose, até mesmo sem remédio. Aí, quando ele não consegue com essas medidas, nós iniciamos o tratamento farmacológico. Inicialmente comprimidos, né, seja do colágeno, ácido hialurônico. Podemos ir para as infiltrações articulares de ácido hialurônico. E quando a degeneração é tamanha, onde ele não consegue melhorar com tratamento conservador, ele está com uma dor contínua, que não está melhorando com remédio, você tem que passar para a substituição daquela articulação. Então, a indicação de uma prótese não é só a idade. A indicação da prótese é quando aquela articulação não funciona bem. Se você tem uma articulação que não funciona bem, você troca ela por uma prótese. Como a prótese metálica ela não é perfeita, o perfeito é o joelho que nasceu com a gente tenta levar o nosso joelho o máximo tempo possível. Vai chegar um momento onde o movimento já não é bom e a função desse paciente já não é boa. Aí você começa as cirurgias de prótese. E quando a gente escuta algumas pessoas falando assim, meu joelho está estalando, isso é artrose ou é outra coisa? Tem uns estalos únicos. Por exemplo, se eu fizer um agachamento, que meu joelho dá um estalo único. O estalo único não é uma preocupação grande, às vezes é uma simples imperfeição. Muita gente estala os dedos e não é nenhuma doença. O problema é quando nós temos uma crepitação, um crack-crack. Ou então você sente como se tivesse um pouco de areia nas articulações, né? Aí quer dizer que você tem várias imperfeições nessa superfície articular. Isso geralmente é porque a parte da cartilagem está sendo desgastada e você está tendo um atrito entre osso com osso. A cartilagem dá um coeficiente de atrito tão baixo que eles comparam como se fosse deslizar um cubo de gelo numa pista de gelo. O coeficiente é baixíssimo de atrito. Já quando temos o atrito osso com osso, é outra coisa. Então, esse paciente que está com início de artrose, se ele parar de movimentar, ele vai ficar com rígido, vai ficar com rigidez articular. Então, mesmo com artrose, ele deve continuar em movimento. A gente busca o paciente continuar em movimento sem dor. Se não for possível isso, a gente começa com tratamentos mais agressivos. Porque parece que se ele para assim, ele vai enferrujando, né? Vai enferrujando. Se você tem uma porta que está envelhecida, você parar de mexer ela, vai enferrujar e vai ficar dura. Cada vez mais difícil para abrir e fechar. Isso qualquer máquina, né? Se você pega um carro, mesmo novo, se você não usa ele, ele vai estragar. Então, mesmo com artrose, o paciente deve continuar se movimentando. A gente vai fazer orientações para que o movimento dele não provoque dor, seja um movimento que não provoque inflamação.
tá? Mas a artrose é um processo degenerativo articular. Tem um paciente com 30 anos com lesão de artrose, você perguntou se essa é doença de velho, mas acomete mais os idosos. A mulher aos 50 anos, 50% já tem um processo de degeneração articular, porque a gente vai gastando as articulações. Se isso não te provoca dor, não tem problema nenhum você ter artrose. Eu não quero o paciente com dor. Tem paciente que teve uma fratura grave, às vezes de moto, paciente de doença reumatológica, ele vai ter artrose com 30, 35 anos. Né? O paciente mais novo que eu fiz uma prótese tem 34 anos. Aí a gente está tirando até esse mito, né? A artrose não é coisa de velho, pode dar em qualquer um, né? Pode dar em qualquer um. Basta a gente usar a articulação de modo inadequado, você vai chegar na artrose. Mas olha como é legal, né? Porque às vezes a gente ouve essas coisas que a gente fica imaginando, né? Vem lá do passado com esse discurso. A artrose é coisa de velho. Aí a gente pega um especialista e fala assim, oi, não é bem assim. Fica atento, né? Interessantíssimo. Igor, quero trazer mais para a mesa aqui uma pauta que também é muito comum dos pacientes que vão procurar um tratamento para joelho. Joelho inchado. O que é o joelho inchado? O que pode ser? Porque tem muita gente que fala assim, hoje eu amanheci com o meu joelho inchado. Bati o meu joelho não sei aonde, estou com o joelho inchado. O joelho inchado é um problema, né? Se a gente tem o joelho inchado, quer dizer que temos um derrame articular. Esse derrame articular ele foi provocado provavelmente por uma inflamação. Se ele teve um trauma agudo e inchou o joelho, para mim está excelente, porque acabou de ter uma coisa mecânica que acabou de causar essa inflamação. O problema é aquele paciente que teve uma entorse, o joelho inchou no dia, melhorou o processo, ele foi voltar a fazer o exercício, inchou de novo, ele tem um processo de inflamação recorrente, esse paciente tem alguma doença articular que não está sendo bem tratada. Então a gente tem que investigar, fazer uma ressonância, examinar esse paciente, que ele pode ter uma lesão de menisco, por exemplo. Outras pessoas têm doenças reumatológicas, onde elas cursam com osteoartrite, cursam com a inflamação articular frequente. Tem outras doenças que geram um edema muito volumoso articular. Aí já tem que pensar uma coisa mais agressiva, tipo uma sinovite vilonodular, que também vai degradar esse joelho do paciente. Então o joelho inchado é um problema. Até mesmo gota pode gerar um derrame articular. É muito comum começar com aquela inflamação ali no hálux, né, no dedão do pé, e pode dar em outras articulações, como o joelho, pode dar inflamações no tendão. O que mais aparece no consultório, inclusive, é paciente com dor de tendão, tendinite patelar, tendinite quadríceps, que foi mal orientado no seu treinamento. Entendi. Uau! Excelente. Para a gente encerrar aqui esse assunto de muitos sintomas e tratamentos de paciente, fala um pouquinho para a gente de pós-operatório. Como é que é o pós-operatório de uma cirurgia de joelho? Quais são os pontos de atenção? Qual é a sua visão para essa etapa do pós-cirúrgico? Eu acho que o pós-operatório tem que ser um cuidado multidisciplinar, né? O ortopedista, o médico de qualquer cirurgia vai estar ali presente. Temos que ter uma boa equipe de fisioterapia para reabilitar esse paciente e tem que individualizar. Não existe um segredo para cada cirurgia. Eu posso fazer 20 cirurgias de artroplastia do joelho, mas cada um vai ter um objetivo diferente no momento de fazer a reabilitação. Tá? O pós-operatório ele varia também de acordo com a inflamação do paciente. Eu não posso dizer que você vai ter uma inflamação e a Paula não vai ter inflamação, porque talvez você aparentemente é mais atlético que ela, mas o seu corpo inflama mais que o dela. Então, o pós-operatório tem que ser junto, tem que estar próximo do seu paciente para fazer uma coisa individualizada para ele ter um bom resultado. Tá? Eu sempre busco que o paciente consiga começar o movimento o quanto antes. Tá? Então, o objetivo das cirurgias é você restabelecer o movimento. Se ele restabelecer o movimento rápido, vai ser bom para ele, vai ser bom para o médico, evita a rigidez. Com exceção de alguns casos que você precisa de uma imobilização, hoje a gente opera para dar movimento ao paciente já precocemente. Hoje faço uma prótese de joelho, se eu fizer de manhã, à tarde o paciente já está andando, com fisioterapia. Caramba, que legal. Acho que antigamente era repouso, né? No passado, muito no passado, quando começou a prótese, botava um gesso no paciente, que tinha medo dele fazer alguma bagunça, né? Hoje não. Após uma cirurgia, se ele puder andar, tiver condições de andar já no mesmo dia, ele vai andar no mesmo dia. Gente, que tá? legal. E a gente vai cuidando da inflamação do paciente. Obviamente, se o paciente teve alguma complicação andando, inflamou muito, a gente vai segurar, vai fazer exercícios deitados
até ele ter condições de voltar a andar mais rapidamente. Mas olha que bacana, de novo, né? O olhar que você tem nesse cuidado do paciente, né? O entendimento que cada um tem um tipo de recuperação, cada um precisa de uma atenção diferente, e é um conjunto, né? Porque a cirurgia, às vezes é o emocional do paciente que não deixa ele fazer um pós-operatório bacana, e você o tempo todo, de todos os casos que você citou, você mostra a sua atenção com isso, a sua preocupação de estar, esse paciente pode precisar disso, mas esse é daquilo e eu preciso atender. E aí é quando você busca mais conhecimento para poder entender o que eu posso entregar de melhor. Então, eu fico cada dia mais apaixonada. Era sua fã, Igor. Deixa eu trazer então aqui para a mesa agora. Não. A gente está sempre procurando trazer aqui convidados que estão antenados nas tendências de mercado, seja da especialidade ou do mercado. E um dos assuntos que vem sendo falado muito por todo mundo, está no hype, é a inteligência artificial. Igor, o que você tem visto de inteligência artificial? Pode ficar confortável para falar se você tem visto no mercado, se você tem visto na ortopedia, em congresso, fora do Brasil, dentro do Brasil. O que você tem visto? Olha, a verdade, eu estou meio desatualizado em inteligência artificial. Sei mais pelo Hugo aí, vi a palestra dele, ultimamente, inteligência artificial na medicina, né? Eu confesso que eu uso pouco. Hoje, na ortopedia, o que a gente mais usa de tecnologia, a gente está cada vez mais usando a cirurgia robótica, né? Que é fazer uma cirurgia através do robô que vai te dar uma visão melhor dos alinhamentos. Mas, na minha opinião, ainda tem muita coisa para evoluir e está crescendo ainda. Inteligência artificial, tem alguns amigos que usam. Eu confesso que eu ainda não uso, não. Eu faço tudo no modo tradicional ali. Sim, eu ainda não aprendi a usar bem essa ferramenta. Eu tenho que ir me desenvolver nessa parte, fazer uns cursos com você. Fica à vontade. Não é assim mesmo. Faz parte, é muito novo, realmente é um assunto muito novo. Algumas especialidades já estão mais avançadas, outras estão meio evoluindo, mas está dentro do processo, é um aprendizado, é muito novo, tá tudo bem. Quer perguntar alguma coisa para o Igor? Não. Tá tudo bem. Então eu vou voltar para mim, então, já que a Paula está pensando ali nos pensamentos. Igor, eu queria saber de você, assim, a gente estava falando um pouco do Exar Consultoria, o projeto que a gente tem com você. Eu queria saber do seu sentimento em começar um projeto que para você é novo, digital, e você já tinha colocado antes que não se sentia tão confortável com os modelos que tinham apresentado para você. Fala um pouquinho do seu sentimento. Então, eu acho que o cirurgião, basicamente, ele vai entrando no processo ali de atender o paciente, resolver e tal, e ele não para ver o todo às vezes, né? Eu confesso que eu tinha um pouco de receio de parar e ir para esse mundo digital. E eu via que tinha muito charlatão nesse mundo digital, e era uma coisa que gera até um preconceito no meio ortopédico, pelo menos, é bem comum. E conversando com vocês, a gente vendo que é um processo profissional, buscando a gente mostrar quem é esse médico, para ver se você se identifica com ele, se você quer ele, foi o que me trouxe para a 2A Consultoria. Porque eu acho que nós temos de individualizar cada um. Tem pessoas que vão se sentir mais à vontade de estar o tempo todo aqui no podcast, fazendo vídeo, gravando, diversas maneiras. Eu não me sinto tão à vontade de estar me expondo o tempo todo. Eu me sinto à vontade em falar, olha, eu sou esse aqui, se você tiver interesse, esse aqui é meu currículo, fique à vontade, vou estar aqui fazer o melhor por você. E eu acho que vocês estão me ajudando a chegar nesse processo onde as pessoas vão chegar até mim, né, sem ser uma coisa que eu não me sinta confortável, né? Vocês fizeram um projeto comigo muito individualizado. Olha, aqui eu me sinto bem, aqui eu não me sinto bem, e a gente está caminhando, né? Está no processo. Excelente. E desde que a gente começou o nosso projeto, assim, como é que você sente que é a nossa comunicação com você e com a sua equipe? Você tem o seu consultório, tem a sua secretária, e a gente tem algumas etapas de projeto, mas eu queria saber como é que é o seu sentimento com relação à comunicação. Como é que a gente conversa para construir esse projeto? Sim, eu tenho outros amigos que fizeram com outras equipes, eu via que era uma coisa que não era pessoal. Como se tivesse uma fórmula de bolo, jogasse lá para aquele médico, segue isso aqui, faz isso aqui, e não é assim, né? Vocês foram lá no meu consultório, conversaram com a secretária, conversaram com a nossa gerente do consultório,
com quem faz o pedido da cirurgia. Então, tudo isso a gente vai, de modo geral, individualizando cada parceiro da consultoria. Você conversar, olha, Igor, eu acho que você tem que melhorar nesse ponto aqui, vamos melhorar nesse ponto. Esse aqui dá para mudar? Olha, esse ponto aqui eu não consigo mudar ainda, mas vamos fazer um projeto para os próximos 3 meses, está melhor nesse quesito. E foi isso, eu acho que a gente está muito próximo hoje, tem contato direto com vocês, que hoje eu trato como amigos, na verdade. Uhum. A consultoria são amigos. Olha, Hugo, estou precisando disso, Paula, me ajuda nisso aqui. E vocês sempre me pronto atenderam e tentaram resolver junto as melhores situações. A gente estava colocando aqui, doutor Igor, assim, né? Como que a gente trabalha com o médico no consultório? Eu sei que vocês não têm tempo. Então, não quero te sobrecarregar de tarefas e eu preciso respeitar a sua vontade, o seu tempo. Não, isso eu não quero, eu quero aqui. Então, assim, a diferença, né, de falar assim, eu quero ir para a internet. Aí vem um monte de informação, um monte de tarefa para você fazer, que te sufoca ao invés de te ajudar. O que a gente tenta fazer, e espero que a gente esteja conseguindo traduzir dessa forma, me dar a sua informação, porque o seu copo d'água eu não posso beber, você bebe o seu, eu bebo o meu e me dá tudo que eu vou trabalhar no back-office enquanto você está operando. Né? Esse tempo, essa qualidade de tempo e te atender e te não sobrecarregar, eu acho que isso para a gente também é muito importante, porque eu não quero estar todo dia na cabeça do médico, olha, vamos fazer outra foto, olha isso, olha aquilo, tem que fazer. Eu quero que você me dê material para 3 meses e fala, tchau, deixa eu fazer o resto para você. Então, essa é a nossa ideia de ter um suporte qualificado e de te ouvir. Acho que isso é muito legal. A minha carga horária de trabalho é bem puxado já. Felizmente, tenho muitos pacientes, tenho muitas cirurgias, onde eu não consigo ter uma atenção grande essa parte digital. E eu acho que com vocês, eu ganho tempo. O tempo que eu não tinha, eu estava me economizando tempo. Então, vocês estão me ajudando a tratar melhor meus pacientes e tendo mais tempo para mim. Eu acho fantástico ele falar isso, né? Porque a gente vem aqui fazer podcast e a gente fala, a gente está trabalhando médico, o que você ganha ficando com a 2A Consultoria? Tempo. E a gente não alinhou nada disso com você e você está trazendo isso para a gente. A gente fica muito feliz. Vocês ajudam o médico a tratar melhor seus pacientes. Muito bom, muito bom. Para a gente encerrar aqui nosso podcast, quero deixar aqui aberto para a mensagem que você quiser deixar. Pensa que você está agora para os seus pacientes. O que você gostaria de falar para os seus pacientes ou para quem ainda pode ser seu paciente? Gostaria de falar que o importante é a gente cuidar da nossa saúde, né? Buscar ter uma vida saudável, hábitos saudáveis, ser funcional, né? E ter alegria naquilo que faz. Não adianta eu brigar para ele, faça musculação que você vai ficar bem. A pessoa não se sente bem na musculação. Então vamos fazer um esporte, uma atividade física para se manter em atividade e em movimento. Independente da idade, todos devem estar em movimento para ter uma vida saudável, uma vida funcional. A partir do momento que a pessoa para de fazer atividades físicas, ela vai caindo, tanto a parte física como cognitiva e também de felicidade. Então, felizmente, o exercício está acompanhado também com prazer, geralmente. Então, a gente busca uma atividade onde vai te dar prazer e vai te dar também saúde. Movimente-se. Adorei a dica. Não pode também ficar parado. Adorei. E assim, escutar isso de um médico, né? Parece que quando a gente vai no médico, o médico sempre fala pra gente, faz atividade física, olha a sua dieta, regula isso, regula aquilo. Mas quando a gente escuta o doutor Igor falando, você vê que ele tem uma preocupação em ter a saúde do paciente para que ele olhe para aquela saúde com um olhar de físico, né? Com um olhar de cuida da sua saúde, se movimenta, olha o que você está fazendo. Ele não está olhando para a doença, ele não está olhando para a parte que é depois, ele está vendo do antes. Parabéns, Igor. Obrigado. Muita gente chega, paciente que trata, ele deixou de ser um indivíduo, virou a dor do joelho, a dor do cotovelo. A gente não tem que tratar só a dor do paciente, você tem que tratar o paciente, a pessoa. Não basta tirar a dor, você tem que dar função para a pessoa. Então é sempre buscar retomar a vida que ele tinha antes daquela lesão.
É tratar o indivíduo como um todo e não só aquela doença momentânea. E é curioso, né? Eu conheço muitos cirurgiões que às vezes olham só para cirurgia, né? Então, assim, não, vai ter que operar, vai ter que operar. Quantas vezes ele repetiu aqui a necessidade de você se cuidar para não ter que ir para cirurgia? Gente, cuidado com o paciente no centro de tudo. Igor, para a gente fechar, a gente sempre deixa aqui um espaço aberto para você fazer aí os seus agradecimentos. A gente sabe que os médicos, eles sempre têm aí grandes mentores, professores e a família também próximo. Então a gente deixa esse espaço aqui aberto para você agradecer. Na verdade, gostaria de agradecer o convite, né? Começar esse projeto de podcast aqui com vocês. Agradecer a minha família, todo o suporte que me deu, todo o suporte que me dá de estar até aqui, desde o ensinamento, quando eu era muito novo, deu suporte para eu chegar onde eu estou, tá? Principalmente a minha mãe, minha esposa, e tem várias pessoas que deveriam mencionar aqui, só que vai gerar ciúmes na família. A gente sabe, não dá para citar todo mundo. O gosta de fazer isso, botar saia justa. Tá? Meus mentores, né, hoje trabalhando com alunos, cada vez eu reconheço mais as pessoas que fizeram parte do meu aprendizado, né? Quando a pessoa se doa ali, aquele momento para te ensinar, é um momento único. São poucas pessoas que passam na sua vida que querem fazer você crescer. Muitos passam na sua vida querendo só explorar aquilo que você tem a dar e pronto. E alguns mentores me ajudaram a crescer e chegar onde eu estou. Eu agradeço muito eles. Também não vou citar o nome para não gerar nenhum atrito entre os Mas amigos. eles sabem quem são. Eles sabem quem são. Então, agradecer minha família e meus mentores por ter trilhado esse caminho comigo até aqui e continuar em eterno aprendizado e conseguir ajudar outras pessoas a chegarem também nesse nível, né? Isso que eu busco hoje. É muito nobre também essa atitude, né? Essa vontade de ajudar outras pessoas. Agradecer os alunos, né? Porque a gente aprende muito também com eles. Os alunos, né? Eles ensinam também, né? Eles vêm com dúvidas, com atualizações. Você tem que estar em constante evolução junto com eles. Eu especialmente agradeço você aqui. Né? Você sabe que o carinho é verdadeiro, né? O reconhecimento por tudo, onde você era, onde você chegou. Feliz demais. Meu primeiro podcast está você aqui com a gente. Obrigado. Muito obrigado. Também, Igor, quero te agradecer. Você é um super parceiro, como você falou, um amigo. Em vários momentos eu nem me dirijo a ele como Dr. Igor. Eu vou já, Igor, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz aquilo? Mas é um excelente ortopedista, um excelente parceiro. Obrigado por você estar com a gente aqui hoje. E vamos seguir em frente com o seu projeto. Até o próximo. Até a próxima. Obrigado mais uma vez. Então, fechando aqui, podcast 2A Consultoria, soluções na área da saúde. É isso. Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados.